Cultura informa. Opinião. A gente está na linha com o empresário, ex-senador da República, ex-superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, Dido. Isso mesmo, avisar o nosso ouvinte que nesse momento seria o nosso Davi Cardoso, não é mais? A gente fez uma adequaçãozinha somente hoje e a gente conversa nesse primeiro momento com o Douglas Sintra. Vai conversar conosco nessa sexta-feira. Douglas, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Dido, boa tarde, André, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Douglas. Vamos começar hoje aí com um assunto, né, que infelizmente é destaque essa semana, que é essa questão da guerra na Ucrânia, né? E torcer para que as coisas possam se resolver o mais breve possível, mas infelizmente já temos aí o grande perdedor, que é o povo da Ucrânia, né? Infelizmente o poderio da Rússia é muito maior e os países ocidentais não querem interferir no processo porque sabem que se interferir vão criar um problema maior ainda. E nessa situação, quem leva a pior é a Ucrânia, porque se os grandes não querem interferir para evitar esse problema maior, ela termina sendo literalmente esmagada aí pela Rússia. E vamos torcer pela paz, vamos entender que a única coisa que justifica uma guerra é a própria paz. E desde o início da guerra tem circulado aí uma frase bem interessante que eu acho que ela é exemplar, né? São jovens soldados que não se conhecem, que se enfrentam e matam uns aos outros por decisão de generais que se conhecem, se odeiam, mas não se matam, ou seja, colocam os jovens para lá para brigar e morrerem. Então, torcer, orar para que se chegue a uma situação mais rápido possível para que a população seja o menos prejudicada possível, porque a essa altura já está muito prejudicada. Outro ponto interessante, né, para a gente falar hoje também, essa questão aí partidária, de fundo eleitoral, né, de investimento público ou privado. Hoje só se pode se usar dinheiro em campanhas se for o dinheiro público, ou seja, o dinheiro do fundo eleitoral, né, não se pode mais empresas fazerem doações para campanhas, e aí na hora de fazer todo mundo achou bom, mas depois os próprios políticos resolveram dar uma infladazinha no fundo eleitoral para que eles possam usar mais. É preciso entender sempre que qualquer conta que se crie no Brasil, no país, ela será paga pelo povo. Tudo aquilo que for gasto pelo Estado será arrecadado do povo. Então é importante fazermos uma análise mais fria nesses momentos, para só defendermos, para só trabalharmos, para só lutarmos por aquilo que realmente seja o mínimo necessário que o Estado tenha que fazer, e nós qualificamos esse mínimo, que é o máximo de desenvolvimento para o país, que é educação, é saúde, é infraestrutura, é segurança, ou seja, os pontos mais básicos que o Estado deve investir de forma mais efetiva, né? E não inventar muita conta, porque aí todo esse dinheiro que está indo ser gasto em algum local, ele está deixando de ser gasto em outro, porque o Estado não cria dinheiro. Quem cria dinheiro é a economia, é a movimentação, é a arrecadação através do desenvolvimento econômico. Pois é, Douglas, é uma situação muito complicada e a gente tem acompanhado dentro do que é possível, até porque lá o pessoal já está encontrando muita dificuldade em relação à comunicação. A gente já tá percebendo que a comunicação tem sido cada vez mais limitada. Isso. Me refiro ao pessoal da Ucrânia para o resto do mundo. E as informações que chegam para a gente são sempre as piores, infelizmente. Olha só a situação, ataque hacker, ataque cibernético, né? Guerra eletrônica. Aí agora, o espaço aéreo está fechado, as fronteiras estão fechadas, as pessoas que estão tentando sair pela Polônia, com uma cidade lá da Ucrânia, encontram engarrafamentos enormes, gigantes, né? Aí são mais ou menos 150 quilômetros até a Polônia, né, que liberou para os ucranianos passarem. Aí estão passando mulheres e crianças, primeiro porque de 18 a 60 anos, e parece que agora liberou para a população, os homens em geral, servirem o exército para defender a pátria, né? Ali é defender a pátria. Exatamente. Uma situação triste, e a gente vê que é uma situação desproporcional a força. É como se eu tivesse com um fuzil querendo tirar o doce da mão de uma criança. Douglas, aí a gente fala sobre isso aqui.
o mundo todo está vivendo uma tensão, colocando isso como as primeiras manchetes dos seus jornais, os veículos de comunicação do mundo inteiro estão fazendo isso. Tem gente que ainda não entendeu. Aí a pergunta para que o Douglas converse conosco e traga aí de forma simplificada, dentro do que for possível, para o leigo, o seguinte: o que é que essa guerra lá no outro lado do mundo tem a ver com o Brasil, Douglas? Olha, tem muito a ver com o Brasil e com o restante do mundo. Não existe hoje mais país que funcione isoladamente. Por exemplo, a Ucrânia, ela é um dos maiores produtores de milho e de trigo do mundo. Então vai ter impacto no abastecimento desses produtos. Isso faz com que os preços desses produtos, já que ela não vai poder exportar agora, subam no restante do mundo. Já houve um aumento expressivo inicialmente do preço do petróleo. O petróleo subiu mais de 10% de um dia para outro, só em função da guerra ter iniciado. E já vinha subindo de preço, né? Já em função da expectativa da guerra. Ou seja, então vai tendo consequências econômicas para todo lugar. Tá? E aí nós vamos mais uma vez pagar parte dessa conta. Mas torcer para que as consequências fiquem apenas nisso, porque muitas pessoas não gostam de falar nem estudar as guerras, porque são momentos trágicos, são momentos dolorosos. Mas é preciso entendermos como as outras guerras começaram, e algumas começaram exatamente como está aí. Olha, invade um país, a Alemanha na Segunda Guerra, não, me invade a Polônia ali, mas não, foi só a Polônia, ninguém mexe. Quando ela vê que está ali, já invade outro, começa a criar uma confusão maior, e aí, quando se vem entrar, vamos dizer assim, na reação, infelizmente, o custo é muito alto. Você deu um exemplo bem interessante aí de tomar um doce de uma criança, e tem alguém ali olhando que aquela pessoa está tomando aquele doce. Mas ele diz, olha, tudo bem, eu vou tomar o doce aqui, a criança vai ficar quietinha aqui, vai me obedecer. Agora, se você entrar aqui, vai entrar na guerra, vai entrar na briga toda essa comunidade contra essa outra comunidade aqui. Quer dizer, não cabe a mim aqui julgar, né, porque os estados ocidentais, Europa, Estados Unidos, que têm a condição, vamos dizer assim, de enfrentar esse processo, mas não é por acaso que todos eles ficaram quietos. Reclamaram, mas ficaram quietos. O próprio presidente da Ucrânia já declarou, olha, estamos aqui sozinhos, ninguém vem nos socorrer. Porque é um conjunto de situações que mandam a prudência também dizer, olha, não entra na guerra, ou seja, não aumenta a guerra, pelo menos. Mas, do ponto de vista pragmático, isso mexe com a economia do mundo, e tudo aquilo que mexe com a economia do mundo mexe com o bolso também dos brasileiros. Ô Douglas, agora é uma situação difícil, tanto socialmente e também economicamente falando, porque a gente ainda está vivenciando uma pandemia, um vírus invisível, muitas pessoas doentes, outras morrendo, milhares, milhões morrendo no mundo todo, e agora uma guerra que a própria pandemia causou um problema na economia de todos os países, no mundo inteiro, e agora a guerra vai aumentar, né, maximizar esse problema, né, Douglas? Isso, porque assim, nós estávamos já no processo de recuperação do problema econômico causado pelo vírus. Então vem um motivo, e aí esse é o problema, um motivo completamente, né, desnecessário, ou seja, uma guerra que poderia, obviamente, ser evitada. A pandemia não tem como evitar, se tem como enfrentar, mas uma guerra que, através de mais diálogo, de mais discussões, de mais debates, poderia ter sido evitada, vai trazer aí essas consequências. O que a gente tem que trabalhar agora é torcer por duas coisas. A primeira é que os ucranianos sofram o mínimo possível. Eu vou falar um pouco mais sobre outras guerras, mas se imaginar como a população civil dos países que se envolveram na guerra sofreram, inclusive a população que mais sofreu foi a população alemã, que foi quem começou a guerra, né? Mas a população civil, no final, foi quem mais sofreu, porque quando ela foi invadida de forma muito efetiva, vamos dizer assim, terrível, as consequências para a população. Então, vamos torcer para que, primeiro, esse fato aí, eles tenham o mínimo de danos, o mínimo de comprometimento. E depois torcer, que vale para o mundo todo, que isso não cause os problemas maiores até do que o vírus causou. Porque, por exemplo, a Europa depende do fornecimento de gás e parte de petróleo também da Rússia. O maior fornecedor de gás do mundo é a Rússia. Quem sustenta a Europa com energia
é a Rússia. E aí já há, por que eles não... Então, a Europa não pode prescindir, ou seja, não pode dizer que não quer a energia da Rússia, porque senão ela para também. Veja como é uma coisa muito delicada para se trabalhar isso, tá? Então, é torcer para que se haja mais diplomacia, se consiga sair desse problema com o mínimo possível de perdas, porque não tem como sair sem perdas. Douglas, estamos recebendo informações de civis mortos, ou seja, aquele discurso de que apenas bases militares ucranianas seriam alvos, já não cola mais esse discurso, essa falácia, não é, de Vladimir Putin. Então a gente já tem recebido, inclusive, aqui vídeos nas redes sociais de tanques que são gigantescos ali, passando sobre carros, e logicamente são civis que ali a gente imagina que estão dentro daqueles carros em movimentos. Você falou com muita propriedade, né, que uma guerra afeta o mundo inteiro, né? A gente sabe muito bem e ouve muito uma palavra chamada globalização, então ninguém mais está isolado nesse mundo. Sobre a questão das bolsas de valores despencando em todo o mundo também, sobre as sanções que a Rússia pode aí sofrer, Douglas, essas sanções, elas chegarão de imediato, a Rússia receberá esse impacto rapidamente, ou a gente corre o risco de essas sanções prejudicarem tanto a Rússia quanto a gente que não tem nada a ver entre aspas, por favor. Olha, de alguma forma prejudica, porque vamos lá, a Rússia é um grande importador também do Brasil. Nós trabalhamos para exportar carne e outros produtos agrícolas para a Rússia. E na medida que houver uma sanção, que os países ocidentais decidirem não fornecer à Rússia, não será o Brasil que vai ficar fornecendo isso sozinho. Então, de alguma forma, isso vai impactar nesse processo. Mas tem consequências maiores ainda, ou seja, a China vai se posicionar como? A China não se mobilizou, ficou calado, ou seja, deu um apoio branco à Rússia para fazer isso. Então, essas sanções vão chegar à China também. Esse, sim, é o grande parceiro comercial do Brasil. A China, hoje, é quem sustenta a maior parte da exportação brasileira, seja de minério de ferro, seja principalmente de alimentos, vai para a China. E aí, o que acontece se a China também for se resolver fazer alguma sanção para ela? Isso impactaria de forma muito forte a economia do Brasil. Por isso, eu repito, que algumas pessoas não entendem por que os Estados Unidos e a Europa já não entraram lá na guerra e decidiram medir forças, porque apesar da Rússia ser muito, incomparavelmente mais forte do que a Ucrânia, o restante do mundo é incomparavelmente muito mais forte do que a Rússia. Só que o restante do mundo tem juízo e não quer fazer um confronto que vai gerar consequências muito mais graves do que, infelizmente, olha, a palavra infelizmente, eu digo com muito cuidado, infelizmente, a palavra é dura, apenas a Ucrânia sofrer esse grande problema. Douglas, né, ainda nessa questão econômica das sanções, tentar isolar o máximo possível a Rússia no mercado financeiro internacional, na Europa, Estados Unidos. A gente sabe que tem muitos magnatas na Rússia e, enfim, muitas pessoas próximas ao presidente Putin, e começou a se falar que ele poderia apoiar, a Rússia poderia apoiar a questão das criptomoedas, das moedas digitais, justamente por conta desse cenário de incerteza que o dólar, outras moedas se desvalorizam, as bolsas de valores caem, tanto na Rússia como na Europa. Como seria essa questão da transição de moedas, as que a gente pode dizer normais, para moedas digitais? Olha, a Rússia hoje não tem essa, vamos dizer assim, essa importância global ao ponto de querer controlar esse mercado, vamos dizer, de criptomoedas. Esse mercado, ele gira em cima de confiabilidade. E a coisa que menos existe na Rússia é confiabilidade. Então isso vai continuar sendo dominado pelo Ocidente, não porque o Ocidente é melhor que o Oriente, vamos dizer assim, é porque aqui é democracia, porque aqui é abertura, né? Por exemplo, muita gente fala, não, porque a China, o Partido Comunista, por exemplo, é quem domina a China. E o que a China tem de comunista? Nada, zero.
A China é extremamente capitalista. A diferença é que ela tem um regime duro, um regime de exceção, que não permite democracia e que eles controlam tudo de forma muito dura, muito efetiva. E isso tem seus benefícios econômicos a curto prazo, que é poder mandar a economia para o lugar que ela quer que vá. Se precisar crescer, ela faz mais investimentos, faz tudo ao seu comando. Mas a médio e longo prazo, o mundo livre não aceita alguns procedimentos. Então, sempre as criptomoedas vão depender dessa credibilidade e o mundo ocidental é onde existe efetivamente a democracia. Claro que lá no Oriente tem democracia, na Índia, no Japão, na Coreia do Sul, tantos outros lugares, né? Então, realmente, há um custo da guerra, mas ao final as coisas tenderão a voltar ao normal. O problema é exatamente o que vai custar, quantas vidas serão perdidas, quantos países perderão sua liberdade. É uma coisa que muitos de nós não temos noção do que é não ter liberdade. E isso é quando se justifica uma guerra, é você não perder a liberdade. Então, justifica que o ucraniano vá lutar, porque se ele não lutar, ele vai perder aquilo que de mais importante ele tem, que é a sua liberdade. Aqui tem uma mensagem do Marcos Antônio pelo WhatsApp. Boa tarde a todos. É impressionante o que a insanidade humana é capaz de fazer. Muita falta de amor pelo próximo. Nosso Deus Pai Todo-Poderoso está de olho em tudo. É muita dor pelos mais humildes. Devemos rezar muito por nós e por todos aqueles que neste momento estão sem suas residências e sua vida cotidiana. Quero agradecer a vocês e a Deus pela nossa pátria, apesar de tudo ser de paz. Vamos colocar os joelhos no chão e rezar muito, muito mesmo. Os fatos da guerra não são brincadeira, não. Pois é verdade, é triste, né? Não há como ter a guerra sem deixar realmente essa conta muito cara aí. Então vamos orar e vamos orar para que os governantes mundiais, aqueles líderes americanos, europeus ou orientais, possam realmente encontrar uma solução aí que, eu repito, seja do mínimo dano possível à população ucraniana e à população do mundo, porque algum dano também teremos aqui no Brasil. O Douglas Tricolor mandou uma mensagem dizendo o seguinte: será que não tem um homem na linguagem popular, abre aspas, com aquilo roxo para interferir nisso o que a Rússia está fazendo, Douglas Sintra? Olha, meu xará Douglas, meu amigo, conheço muito bem. É muito difícil, porque uma atitude, por exemplo, do presidente americano, que hoje tem uma força incomparável com o que a Rússia tem, uma atitude de confronto lá vai ter um custo muito maior, até em vidas, do que todos os ucranianos juntos. Então, assim, é uma situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? Se ele fizer uma interferência maior lá, eu digo interferência maior, é interferência armada, e entrar lá na Ucrânia, vai ter uma reação da Rússia, vai envolver os outros países ali vizinhos, vai envolver o próprio povo americano, a Rússia manda uma bomba nuclear para os Estados Unidos, e aí realmente a grande diferença que nós temos hoje das guerras anteriores, e é uma diferença crucial, e até por isso que passamos tanto tempo sem ter uma guerra mundial, porque veja assim, o que fez não haver outra guerra desde 1945, né, quando se encerrou a Segunda Guerra Mundial, não foi bondade dos governantes, não foi bondade desses tiranos absurdos e cruéis que fazem isso. Foi a consciência de que se houver uma guerra mundial agora, uma acaba com o outro de uma hora para outra. Quer dizer, bombas atômicas, hoje nós temos a bomba de Hiroshima, quer dizer, em um segundo matou 100 mil pessoas, um segundo. Imagina, 100 mil pessoas mortas em menos de um segundo. E hoje as bombas chegam a ser milhares de vezes mais potentes do que aquela. Então ele sabe que entrar nessa guerra teria um custo catastrófico para a população de todo mundo. Então é triste dizer isso, mas o menor prejuízo, inclusive humano, é infelizmente não haver essa reação armada do Ocidente. Agora, não podemos também deixar a coisa acontecer para eles fazerem do jeito que querem. Então, acho que cabe uma ponderação aí de se tentar as sanções econômicas mais rígidas possíveis, tentar se isolar a Rússia para que se chegue num termo de negociação de paz.
Pois é, mandar um abraço para Maria do Socorro acompanhando a gente, um abraço para a Jussi Aparecida também acompanhando. Tem o Antônio Silva, esse aqui está em Natuba, na Paraíba. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Forte abraço. O pessoal aqui, os irmãos paraibanos, chegando junto com a gente também aqui na audiência. Aqui no WhatsApp, 981091130, mande a sua pergunta. O Cadica está questionando o seguinte: Douglas, o que você achou do presidente do Brasil apoiar o presidente da Rússia? Bom, eu não vi nenhuma declaração do presidente brasileiro em relação a apoiar o presidente da Rússia. O que eu vi foi ele não comentar sobre o assunto, né, em função da visita que ele tinha feito, que tinha um viés econômico e não um viés, vamos dizer assim, político ou militar. A Rússia, da mesma forma que a China, é um grande parceiro comercial do Brasil. E eu acompanhei, inclusive, uma pessoa daqui de Pernambuco, lá de Petrolina, representando o setor de fruticultura, ligou para mim, eu liguei para ele também, conversamos lá, ele da Rússia, fazendo parte dessa comitiva, para tratar das oportunidades de exportação de produtos agrícolas para a Rússia. Então, é o mesmo motivo que tantos outros presidentes, apesar de questionarem, não agem. Então, por que o presidente americano questionou, reclamou, mas não age com a força bélica que pode agir? É porque isso é um xadrez muito complicado. Isso não significa, ao meu ver, de forma nenhuma, nem de longe concordar com o que a Rússia está fazendo. Vamos ver um exemplo claro. Se você perguntar se a China está concordando, ela provavelmente não vai concordar. Mas ela está se posicionando? Não, porque ela é parceira comercial, ela é parceira política da Rússia. Então isso é um xadrez muito complicado. E o que nós temos que fazer é torcer para que essa diplomacia exatamente comece a funcionar, porque, eu repito, quantas vezes necessário, toda a população do mundo vai sofrer, mas infelizmente a população da Ucrânia, que não é pequena, vai sofrer muito mais. Inclusive com resultado pós-guerra, porque se voltar a ser uma região dominada pelo russo, onde não vai ter liberdade, onde vai ter um controle externo da sua liberdade. Ainda dentro desse assunto, Rui Limeira Rosal Filho mandou aqui um card com a foto do Dom Helder Câmara, dizendo o seguinte: a única guerra legítima é aquela que se declara contra a miséria e a ignorância. Mensagem aqui do Rui Limeira Rosal Filho na fala de Dom Helder Câmara. Douglas, a gente observando esse cenário, atual cenário, é como se Putin tivesse dado um checkmate ou uma sinuca de bico, porque, como você colocou, se tiver uma reação militar do Ocidente, de qualquer país, né, seja da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, o presidente Putin ameaçou com as armas atômicas, né, com armas nucleares, já 2 vezes. Pode a possibilidade de uma guerra, uma terceira guerra mundial, uma guerra mundial, ou seja, uma sinuca de bico, onde o Ocidente só pode ajudar fornecendo armas à Ucrânia, né? Pois é, mas esse próprio fornecimento de armas, ele não é tão fácil porque ele não se dá do dia para a noite. E a invasão lá, ela é instantânea. Se comenta até que, até hoje, ao final do dia, a própria Rússia já tenha chegado à capital da Ucrânia, já tenha feito o domínio completo do país, porque é incomparável o poderio de um e de outro. Então, de fato, isso é aquele louco, né? Vamos fazer uma comparação assim, que tem coragem, tem aquela brincadeira, tem coragem de mamar em onça, né? E diz assim, eu vou fazer isso, que os caras não têm coragem de reagir, tá? E por quê? Porque as pessoas ajuizadas, né? E eu considero as pessoas ajuizadas, todos esses líderes ocidentais, sabem que jogar fogo nessa pólvora, naquele barril de pólvora que tem ali, vai ter uma consequência muito maior. Então, é de se trabalhar com o que tem de poder, não só bélico, ou seja, militar, mas com o que tem de poder econômico para tentar fazer isso. É trabalhar que a solução, ela provavelmente vai acontecer aí a médio prazo, que é uma solução de uma intervenção vamos dizer assim, pós-domínio da Rússia lá, se chega a uma questão diplomática que diga, não, tá bom, diplomática que diga, tá bom, então vamos deixar esses termos aqui, eu vou até antecipar um termo de rendição
da Ucrânia que permita umas condições mínimas de liberdade para o povo ucraniano. Não é fácil, é muito triste. A frase do Dom Helder é muito boa, quer dizer, com tanta coisa para a gente lutar pelo mundo, aí está se lutando uma guerra completamente desnecessária. Vamos falar de política local, Dido? E falar de coisa boa, né? Já que hoje é sexta-feira, a gente tentar aqui suavizar, né? Em meio a tanta tensão, a tanta coisa que a gente tem destacado aqui, falar de coisa boa. E essa aqui, nada melhor que tratar diretamente com ele. Tô vendo aqui nos blogs da cidade, aqui nas redes sociais, Douglas e Armandinho selam dobradinha para federal e estadual. Nosso amigo Douglas Sintra confirma a manchete? Olha, confirmo sim e confirmo, posso dizer com muita honra, porque o Armandinho, né, que é da banda Flor de Mandacaru, é um artista, mas é sobretudo um homem da educação. Quer dizer, eu fico feliz em poder estar próximo de pessoas que têm, vamos dizer assim, o clamor popular, ou seja, é conhecido pela sua área cultural, né, não é só musical, mas cultura, porque a cultura vai muito além da música, mas é conhecido, talvez mais ainda, pela sua capacidade intelectual, mas ainda pelos mais próximos. Né? Eu convivo, eu tenho uma amizade de um longo tempo com Armandinho, acompanho a sua dedicação desde que ele começou vamos dizer assim, a priorizar a sua formação, e foi fazer doutorado, agora ele concluiu pós-doutorado em educação, sempre buscando soluções de futuro para os nossos jovens, principalmente. Procurando caminhos, procurando alternativas para que possamos vencer essa verdadeira guerra que tem que ser trabalhada, que é a guerra da desigualdade social, que é a guerra de permitir que haja renda para todas as pessoas. E aí vamos fazer uma analogia que eu acho que é bem pertinente aí com essa questão da guerra. O grande problema que nós temos hoje em nosso país, vamos dizer assim, é o fosso, a grande distância, o espaço que existe entre os mais ricos e os mais pobres. E qual é o único caminho capaz de diminuir esse fosso? É a capacitação de todos de forma igualitária. Então, se nós pegarmos os jovens, as crianças, e começarmos a dar a elas as condições ideais, justas, igualitárias, de educação, 10, 20 anos na frente, nós vamos ter todos os jovens, sejam aqueles que têm mais dinheiro, sejam que têm menos dinheiro, com a mesma capacidade de desenvolvimento, com a mesma capacidade de trabalho e, obviamente, com a mesma capacidade de gerar renda para si, para sua família. Então, estar ao lado de pessoas como Armandinho é exatamente nos estimular a debater mais esses temas, debater, a encontrarmos soluções que, de fato, mudem a vida das pessoas. Infelizmente, muitas pessoas querem soluções imediatistas, e nós temos que começar a dialogar, a tratar essas soluções de médio e longo prazo. Nós temos que pensar, eu conto sempre uma história bem interessante. Na época, há cerca de 20 anos atrás, nós fizemos uma ONG de preservação ambiental na cidade de Bonito, e decidimos que os recursos que eram limitados, eles fossem prioritariamente usados nas crianças, porque nós íamos falar com os adultos derrubavam as matas, faziam as coisas erradas. E hoje, aquelas crianças que foram educadas não deixam mais derrubar as matas. Ô Douglas, a gente tem observado aqui na política, nos bastidores da política, a sua atuação e como articulador de Caruaru, um personagem na política de Caruaru, e que tem revelado alguns nomes, né? E o último deles foi o Jorge Quintino. Você tem conversado muito com o Armandinho, debatido, e observa nele também esse feeling para a política. Foi muita conversa, porque antes a gente tinha a informação que ele gostaria de sair para federal. Foi muito diálogo para o Armandinho sair para estadual, você para federal, e você observa nele esse gosto para a política, esse feeling?
Olha, eu posso dizer que não foi necessário muito diálogo, foi necessário apenas muita interação. E essa interação já existia de muitos anos, eu tenho essa amizade bem próxima com o Armandinho, e não se chegou a falar quem vai para aqui, quem vai para lá. Já existia um trabalho que eu estava formando com relação a nível federal, e havia, e há, né, uma janela de oportunidade aqui na cidade de Caruaru com relação a uma candidatura de deputado estadual ao lado da prefeita e candidata, pré-candidata a governadora, aliás, registros de passagem, líder nas pesquisas no estado de Pernambuco, e que tem uma aproximação muito grande com ela também. Então, isso tudo faz, vamos dizer assim, um bom caldo, e o que eu fiz foi identificar essa grande oportunidade. Douglas, o Armandinho é sobrinho da vereadora Perpétua Dantas. A gente sabe que recentemente Perpétua rompeu aí passou a ser oposição a Raquel Lira. E aí esse cenário, então significa que na própria família agora, né, a família Dantas, há um racha. É isso que fica configurado. Olha, o Armandinho sempre se mostrou próximo à prefeita, não concordou com o afastamento da Perpétua, mas tem que haver um respeito, né? Cada pessoa toma suas decisões e obviamente, tem as repercussões das suas decisões. Então, o que importa para nós é saber da capacidade do Armandinho, é saber do interesse, da boa vontade de dar uma contribuição efetiva, que não é apenas a cidade de Caruaru, é o estado de Pernambuco, de trazer, vamos dizer, eu posso até dizer, de elevar o debate, principalmente na área da educação, para que soluções de médio e longo prazo possam, de fato, acontecer em nossa cidade e nosso estado. Que, infelizmente, estado que eu tenho reiterado, né, cada vez mais aparecem notícias piores sobre o nosso estado, que é campeão de desemprego, que é campeão de baixos investimentos, que é campeão de estradas ruins, quer dizer, é campeão de tanta notícia ruim que nós temos exatamente reformar um exército de pessoas boas, competentes, para fazer a mudança disso, que eu espero que aconteça a partir do próximo ano. Douglas, para a gente encerrar, os dois, Armandinho e Douglas, candidatos pelo PSDB e pelo que consta aqui em Caruaru, eu não tenho informações de outros nomes, não sei se o esposo da prefeita vai confirmar alguma pré-candidatura ou candidatura, o Fernando. Se você sabe de outros nomes que serão candidatos a estadual, federal, tanto aqui em Caruaru, nas cidades do entorno, porque a gente sabe que uma candidatura nesse momento a governador, como é o caso candidatura a prefeito, precisa de muitos vereadores, e uma candidatura a governo do estado precisa de muitos candidatos, federais e estaduais. Você conhece outros nomes, Douglas? Veja, aqui de Caruaru nós temos nossos dois nomes como nomes que têm se apresentado no momento ao lado da prefeita, mas em cidades próximas, em todo o estado de Pernambuco, nós temos um conjunto de candidaturas muito fortes, tanto a nível estadual como a nível federal. A nível estadual nós temos ex-prefeito de Gravatá, ex-prefeito de Garanhuns, ex-prefeito de São Bento, ex-prefeita de São Bento de Una, ex-prefeito de São Joaquim do Monte, quer dizer, nós temos estou falando só da região próxima aqui, e tem também lá no Sertão, tem na Metropolitana, e a nível federal, deputado federal, há diversos candidatos também de cidades que eu posso citar, de Itapissuma, de Igaraçu, de Tuparetama, Paranatama, aqui de Caruaru, meu nome, por exemplo, e muitas outras cidades, ou seja, de Recife. Só que o que tem acontecido? Essas chapas, elas se trabalham de forma muito fechada internamente, de forma reservada, né? Mas por que essas pessoas estão? De Arco Verde, inclusive, tem também. O que se verifica? É que o próprio crescimento da candidatura da prefeita, do nome da prefeita Raquel Lira como nome de destaque, vamos dizer, como líder nas pesquisas, isso traz mais pessoas dispostas a participar desse projeto, que acreditam nesse projeto que precisa mudar o estado de Pernambuco. Então, essas pessoas que acreditam estão chegando. E nós vamos ter, sim, aliás, já temos uma chapa bastante competitiva, que, aliás, para quem conhece aí desses modelos, né, e o Davi Cardoso é uma das pessoas que mais entende aí, desses modelos de chapas proporcionais, quando eu mostrar
para ele aí, ele vai concordar certamente que é uma grande chapa, que tem um grande futuro e que vai fazer muita diferença, inclusive no apoio à candidatura da prefeita Raquel Lira. Douglas, a gente agradece a você pela participação, conversamos bastante aqui, o assunto rendeu e com certeza a gente, se tivesse mais tempo aqui, iria conversar muito mais. E é claro que a gente vai se encontrar mais vezes aqui no programa. Exatamente, a gente agradece a participação de Douglas, os comentários, deseja a ele ótima sexta-feira ainda, ótimo final de semana, um bom feriado de carnaval, né? Um descanso aí, né, nesse período carnavalesco, mesmo sem ter carnaval. Exatamente. Forte abraço, Douglas. Forte abraço, eu desejo paz na Ucrânia principalmente, mas que possamos ter também nesse feriado regional aqui, do chamado Carnaval, que nós possamos ficar em paz em nossas casas, nos lugares que nós formos, com respeito, harmonia, para que nossa família continue em paz. Grande abraço a